Os destaques desta edição. Preso o pistoleiro que matou cabeleireiro no Vieira Alves. Bebê de 3 meses tem braço fraturado após ser arremessado de carro em acidente no Japim. 3 pessoas ficam gravemente feridas em capotamento no Distrito Industrial. Moro dá prazo que defesa de Lula prove origem de dinheiro bloqueado para decidir sobre liberação. Wesley diz em depoimento que tem no exterior áudios ainda não entregues à PGR e que pagava por aproximação com o ex-ministro da Justiça Eduardo Cardoso. Juiz suspende acordo de leniência da JF. ONU impõe novas sanções à Coreia do Norte por testes nucleares. Irma passa a ser depressão tropical em seu avanço pelo sudeste dos Estados Unidos. 53% dos jovens brasileiros estão no ensino médio. Média da OCDE é de 95%. Agora, no Jornal da Manhã, 5:48. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas, o que já aconteceu durante a madrugada, prevê o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fala em temperatura máxima de 36 graus. O tempo é instável, continua instável com chuvas e o clima-tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 35 graus. Parte dessa chuva já caiu na madrugada. 26 graus e a temperatura no momento aqui no sítio histórico da cidade com 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 12 de setembro. Chegamos aos 255 dias do ano e faltam 110 para acabar 2017. É dia de São Guido. Também comemoramos o Dia da Seresta, o Dia Nacional da Recreação e o Dia do Programador. O Rio Negro baixou mais 23 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 23 metros e 17 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1963, inaugurada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1962, o presidente americano John Fitzgerald Kennedy proferiu o famoso discurso inaugurando a corrida espacial para a Lua na Universidade de Rice. 1981, inaugurado o Memorial JK em Brasília. 2007, sismo de magnitude 7,9 na escala Richter abala a Indonésia. 2016, por 450 votos a 10, a Câmara dos Deputados caça o mandato do deputado federal Eduardo Cunha por quebra de decoro parlamentar. Ele está preso. 5:49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Um grupo de indígenas interditou a Torquato Tapajós para reivindicar o direito à moradia. Descendentes indígenas das etnias Mura, Tucano, Baré, Sateremaué e Cocama denunciaram que têm sido expulsos das terras ocupadas por eles no bairro de Santa Etelvina. De acordo com a organização do protesto, 300 indígenas participaram desse ato. Agentes do Manaus Trans foram acionados para ajudar na fluidez do tráfego. Pellegrini, mais uma vez o tráfego interrompido por manifestação e agora foi de indígenas. Bom dia. Pois é, tá bom. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Pois é, Paulo, né? Como ficou movimentada essa área? Um trânsito carregadíssimo. Eu recebi essa informação em primeira mão pelo meu amigo Padre Josinaldo, que mora aí para essa área. Padre mora lá depois do Lixão. E me passava essas informações aí. Ele estava no congestionamento gigantesco, Paulo, naquele momento, por parte aí dos indígenas. Você já pensou aí uns 30 índios atrapalhando o ir e vir de milhares de pessoas? Pois é, eles disseram que eram 300 indígenas, a Polícia Militar calculou em 150, mas você fala que o número é bem menor. Mas Alberto Pellegrini, o tempo é instável, chuvas durante a madrugada e o CPTEC já prevê controvoadas, inclusive, que aconteceu. O mau tempo persiste e chove nesse instante aqui na área central da cidade. Onde você está? Muito bem, Paulo, eu estou aqui no estacionamento, agora chegando aqui no estacionamento do Pronto-Socorro João Lúcio. Chove nessa área, Pellegrini, nesse instante? Chove, Paulo, chove. Já choveu com muito mais intensidade, Paulo. Nesse momento já temos aí uma chuva mais tranquila, aquela chuva já parecida com chuvisco, um pouquinho mais grosso e chuvisco. Entretanto, Paulo Guerra, por volta de 3 horas e 40 minutos, chovia e chovia muito
na zona leste da cidade. Você tem uma ideia, Paulo, parte da Cidade Nova, a grande maioria da Cidade Nova, a gente pode colocar, está sem energia elétrica nesse momento. O Instituto Médico Legal funcionando as suas geladeiras através de gerador. A Cidade Nova, a zona norte da cidade, sem energia, Paulo. Já faltou também energia elétrica aqui no centro da cidade, aqui no sítio histórico de Manaus, durante essa madrugada. E daqui a pouco o J. vai trazer informações também de um apagão lá pelas bandas do Iranduba, Peregrini. Falando em Iranduba, Paulo, lá que está apagado ontem, deixa eu mandar um abraço aqui muito especial. Eu fui na comunidade 7 de setembro, os alunos da escola 7 de setembro fizeram lá perguntas sobre o Jornal da Manhã. Estive lá junto com o prefeito Chico Doido, que me levou lá para ver as obras no município de Iranduba. Eu estive lá no Jamais, Paulo, junto com o Chico Doido, com a Ana, com o Ronaldo, com toda a turma de lá do município de Iranduba. Estivemos lá no Jamais, Paulo Guerra, e a audiência do Jornal da Manhã no município de Iranduba, nas comunidades, inclusive, é muito grande, Paulo. Alberto Peregrini, tivemos uma noite de tranquilidade no que se relaciona a crimes. Não aconteceu nada de violento na cidade, culminando com mortes. Então, é isso aí, Paulo. Nós chegávamos no Instituto Médico Legal hoje, debaixo de chuva, com muita alegria. Chegamos, fomos logo. Hoje eu confesso, Paulo, que antes do livro eu peguei logo, foi um cafezinho. Tava frio, rapaz. Ao abrir o livro da capa preta do Instituto Médico Legal, nenhuma morte por violência, nem tampouco por acidente de trânsito. O Instituto Médico Legal viveu um plantão, Paulo Guerra, dos mais tranquilos do ano. Só os exames de rotina, não é, Peregrini? Os exames de corpo de delito que somaram 89, Paulo. Aqueles exames de praxe, muita gente presa também, e quando as pessoas são presas, são levadas para fazer exame de corpo de delito, e ontem não foi diferente. Muita gente presa e levada à sede do IML. Peregrini, tivemos um grave acidente lá na Buriti, um carro capotou. Como isso aconteceu? 3 pessoas saíram gravemente feridas. Então, Paulo, foi por volta de 18 horas de ontem na Avenida Buriti, né, ali já na parte da Oitis, melhor dizendo, bem pertinho da rotatória do bairro Armando Mendes, no sentido de quem vem do centro para o bairro. Paulo, quando próximo à rotatória, uma van encostou na lateral de um HB20. Esse HB20 perdeu o controle, bateu na sarjeta, capotou no canteiro central e foi parar do outro lado, no sentido contrário da pista da Avenida dos Oitis. 3 pessoas ficaram feridas naquela ocasião, corpo de bombeiros esteve no local, ambulâncias do SAMU também no local. Pensa num congestionamento que ficou ontem aí por volta de 18 horas na Avenida Buriti. Informação que temos aqui do pronto-socorro João Lúcio, Paulo, é que as 3 vítimas não correm risco de morte, entretanto continuam aí em observação com cuidados médicos. Peregrini informava ontem em primeira mão da morte de um homem durante a madrugada e depois ele foi identificado como um cabo, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, como um cabo do exército, né? Ele levou um tiro e acabou morrendo. Ele vinha numa moto conjunto com uma outra pessoa, e as informações ainda dão conta de que ele havia, a dupla, né? Ele com o outro rapaz haviam furado uma blitz e aí teriam levado um tiro na perseguição. É uma hipótese ainda a ser investigada, mas o fato é que o cabo foi morto com um tiro no bairro Armando Mendes ontem. Peregrini, bom trabalho para você e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo, a gente está buscando informações em relação à chuva, ver se teve alguma ocorrência, Paulo, mas infelizmente, mais uma vez, há dificuldade de encontrar informações em relação às ações do Corpo de Bombeiros, são cada vez mais difíceis. Logo que chegou o novo comando, acabaram com o grupo de WhatsApp que havia. Daí em diante, meu amigo, informação do Corpo de Bombeiro, se aconteceu alguma desgraça na madrugada, somente depois do meio-dia que a gente vai encontrar. Muitas das vezes a gente procura contato e não consegue. Daí, depois de muito tentar, nós tentamos o contato com o 93 e a nossa reportagem foi muito maltratada pelo rapaz que atendeu. Infelizmente, ele não se identificou, mas ele desconfiou que tem um cavalo atendendo o telefone 193 do Corpo de Bombeiro. 5 horas e 56 minutos em Manaus.
Defesa Civil do Amazonas retira o município de Carauari da situação de emergência. Fabrício Nascimento tem os detalhes. A Defesa Civil do Amazonas retirou na última segunda-feira, dia 11 de setembro, o município de Carauari, na Calha do Juruá, da lista de emergência devido à enchente. A cidade, prejudicada pela cheia desde o mês de março, voltou à normalidade social e cumpriu o decreto estipulado em 180 dias. Durante o desastre, 3.122 famílias foram afetadas em pelo menos 65 comunidades do município. Carauari é o 12º a deixar a condição. Permanece ainda na lista emergencial da Defesa Civil 27 municípios. Nas calhas dos rios do Amazonas, a estiagem também é um grande problema e continuam sendo analisadas pelo Centro de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil do Amazonas, o CEMOA. 9 municípios, como Canutama, Boca do Acre, Lábrea e Paueni, na Calha do Purus, e ainda Guajará, Ipixuna, Irunepé, Itamaraty e Envira, no Juruá, permanecem em situação de alerta, enquanto o Maitá e Manicoré, na Calha do Madeira, permanecem em situação de atenção por conta da baixa precipitação de chuvas nessas regiões. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h58. A Galeria do Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas está promovendo a exposição Movimentar. A exposição teve início no último dia 8 de setembro e segue até o dia 29. A entrada é gratuita. De acordo com a UFAM, a exposição Movimentar é a primeira individual da artista Poli Dávila na Galeria do Centro de Artes e apresenta desenhos e pinturas em grandes dimensões e fotografias em preto e branco, tendo como referência o corpo em movimento. O governo do estado acaba de dar um salto tecnológico na prestação de seus serviços com o lançamento do aplicativo Amazonas na palma da mão, desenvolvido pela empresa de processamento de dados Prudan. Nesta primeira fase do projeto, já estão disponíveis os serviços da área de trânsito e de educação. E em breve a solução disponibilizará o acesso via smartphone a serviços de outras áreas do governo, como segurança, produção rural, fomento ao empreendedor, entre outros. Na primeira versão do Amazonas na palma da mão estão disponíveis os seguintes serviços de educação: consultas ao boletim escolar, histórico escolar e quadro de horário. E o serviço de trânsito, consulta de multas de veículos, consulta da situação do veículo, resultado de exames e cursos e consulta da pontuação da CNH. Também já está disponível na primeira versão uma área destinada exclusivamente às notícias sobre a administração pública estadual. Temos informações com o repórter J. Rai. Paulo Guerra, aqui em Iranduba, o forte temporal da noite de ontem derrubou árvores e deixou várias partes do município sem energia elétrica. As equipes de plantão da Eletrobras Distribuição Amazonas tiveram muito trabalho durante esta madrugada, que registrou chuvas intermitentes, trovoada e muitos relâmpagos. Áreas como a sede do município, o Cacau Pireira e estradas adjacentes ficaram e sofreram com a falta de luz. Na estrada da Várzea, na margem do Rio Solimões, um jambeiro caiu sobre a rede elétrica, danificando os cabos. De acordo com o gerente da Eletrobras aqui no município, Alain Cruz, a previsão de retorno da energia na costa do Iranduba era por toda a madrugada de hoje. E falando em estrada da Várzea, Paulo Guerra, as precipitações pluviométricas podem impor obstáculos aos trabalhos de recuperação daquela vicinal que estão sendo feitos pela Prefeitura de Iranduba. Na tarde de ontem, como já disse o Alberto Pellegrini, o prefeito Francisco Gomes visitou o local e almoçou com trabalhadores e moradores daquela região. Segundo o coordenador da equipe, Dariomar Carneiro, o serviço de terraplanagem já chegou à comunidade 7 de setembro, a última da costa do Iranduba, mas ainda faltam alguns retoques, incluindo a colocação de pissarra. A meta do prefeito Chico Doido é recuperar todas as estradas vicinais de Iranduba e garantir assim o amplo direito de ir e vir dos moradores
da zona rural. Continua chovendo aqui em Iranduba, que tem temperatura neste momento de 24 graus. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J.R. 6h07 em Manaus. Uma investigação do Ministério Público Federal no Amazonas apura a denúncia de um suposto massacre de indígenas isolados, conhecidos como flecheiros, na terra indígena Vale do Javari. As mortes foram denunciadas pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e teriam ocorrido no mês de agosto. Garimpeiros foram detidos e prestaram depoimentos segundo o órgão. As informações foram confirmadas ontem. O Hospital Universitário Francisca Mendes, que está sendo reestruturado, alcançou no mês de agosto a marca de 4.000 cirurgias cardíacas em pacientes adultos. A unidade é referência em cardiologia adulta e pediátrica na rede pública de saúde e oferta os procedimentos cirúrgicos, principalmente em adultos. O Jornal da Manhã vai falar lá de Manacapuru com o repórter José Alberto Zegdeg. 6h08 em Manaus. Vamos retomar daqui a pouco o contato com Zegdeg. A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, informou que as inscrições para o Programa Federal Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, PENAIC, acontece nesta terça e quarta-feira. Serão oferecidos formação continuada para professores, coordenadores pedagógicos, formadores locais e articuladores para a capital e interior, contemplando profissionais das redes estadual e municipal de educação, com formação prevista para acontecer em 11 polos. É tomado contato José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Na tentativa de facilitar o atendimento às pessoas com necessidade de assistência social, o vereador Natanael Nogueira do PSC entrou com requerimento solicitando a implantação de um centro de referência da assistência social CRAS na comunidade Bela Vista. A implantação do órgão na comunidade deverá evitar o deslocamento das pessoas para a cidade, aproximando o alcance das famílias aos direitos socioassistenciais, como defende o vereador. Na verdade, o CRAS é o Centro de Referência de Assistência Social, que é, ao nosso ver, a porta principal de entrada da população aos benefícios do poder público com relação à assistência, e tendo vista a preocupação do prefeito com relação a essa temática de assistência social, tendo em vista também que a Bela Vista é uma das principais vilas de Manacapuru e que precisa deste aparelho público, dando condição aos moradores que ali residem. Então, nosso requerimento vem de encontro a uma necessidade da população que precisa do poder público na questão da assistência social em Manacapuru. O requerimento foi encaminhado ao prefeito Beto D'Angelo, à secretária municipal de Assistência e Promoção Social Edilene Alves da Silva e ao secretário de Obras e Serviços Públicos de Transporte Paulo Onete de Souza. Em tempo, o secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, informa que as atividades do Programa Federal Novo Mais Educação será paralisada a partir de hoje, dia 12 de setembro. Contudo, será pago aos mediadores e facilitadores a quinta parcela, ficando em dias com os pagamentos. O motivo da referida medida é que o governo federal passou ao município somente 60% do recurso do programa, o qual cobre somente as despesas até a quinta parcela. Infelizmente, não tem previsão de repasse dos 40% para a continuidade. Raimundo Conde informa ainda que, na zona rural, as paralisações das atividades do Novo Mais Educação será conforme a data de início de cada localidade. Todas as atividades retornarão assim que o repasse for realizado ao município. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6h10 em Manaus. Durante a entrega de 121 veículos para fomentar atividades do setor primário, o governador Davi Almeida anunciou que o prédio que abriga os órgãos do sistema CEPRO, IDAM, ADAP, CEPA e ADS será estruturado como um posto do PAP, pronto atendimento ao produtor rural, uma espécie de PAC do produtor. O anúncio foi feito ontem na sede do sistema CEPRO, no bairro do Japim, ocasião em que também foram entregues novas viaturas e munições para reforçar as ações de segurança pública. O Amazonas terminou o primeiro e iniciou o segundo semestre com uma leve alta na exportação de produtos do polo industrial de Manaus, com alta equivalente a 6,19% na importação de insumos para o Parque Fabril,
O crescimento foi ainda maior, 41,90%, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços na pesquisa realizada entre 1º de janeiro e 10 de setembro. O total geral da exportação do estado foi de mais de 413 milhões de dólares. Crianças e adolescentes participaram ontem pela manhã da abertura oficial da campanha nacional de multivacinação que aconteceu na Unidade Básica de Saúde Teodomiro Garrido, na Colônia Oliveira Machado. Este é o público esperado nas 182 salas de vacinação mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde até o próximo dia 22. O objetivo da campanha é atualizar a situação de que quem está com atraso em esquemas vacinais na faixa etária de até 14 anos e 11 meses e 29 dias. Além de contar com as UBSs que funcionam até às 21 horas, pais ou responsáveis poderão contar com o sábado, dia 16, das 8 às 12 horas, para essa atualização. Esta foi a data escolhida pelo Ministério da Saúde como dia D de mobilização nacional, onde em Manaus mais de 3.000 servidores da Censa estarão envolvidos. Durante a abertura, o secretário da Censa, Marcelo Magaldi, destacou que a melhor forma de evitar a doença é a prevenção. Ainda segundo Magaldi, com a evolução do calendário nacional de vacinação, nos últimos anos, muitas vacinas necessitaram ter doses de reforço ou passaram a ser incluídas no calendário dos adolescentes, como é o caso da vacina HPV e meningocócica C. O foco da campanha está na criança e adolescente, mas a gente ressalta também que os adultos, os idosos, eles têm que comparecer a uma unidade de saúde, trazer a sua carteira de vacinação para que seja feito um acompanhamento dos especialistas da Censa, a equipe da Censa preparada para fazer a análise dessa carteira e fazer todas as atualizações necessárias para que essas carteiras estejam atualizadas. 6h13 em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas apresentará a partir das 9h30 de hoje 3 boletins econômicos contendo informações sobre o polo industrial de Manaus, conjuntura rural e ambiental do Amazonas, além de variação dos preços de combustíveis. O evento será realizado no prédio anexo da Escola Superior de Ciências Sociais. O objetivo dos boletins é apresentar as principais informações referentes ao desenvolvimento da atividade agropecuária do estado do Amazonas, comportamento dos preços dos combustíveis e panorama econômico do desempenho da indústria do polo industrial de Manaus. O governador Davi Almeida entregou ontem 18 novas viaturas e munições que vão reforçar ações de segurança pública na capital e no interior. A solenidade de entrega dos equipamentos e veículos ocorreu na sede do sistema CEPRO, no bairro do Japim, e contou com a presença do secretário de Segurança Pública, Carlos Alberto, do comandante da Polícia Militar, Coronel Davi Brandão, e do comandante do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas, Coronel Carlos Alberto do Pinambá, além de vários prefeitos municipais. Davi Almeida lembrou que em 120 dias à frente do comando do governo já foram entregues aproximadamente 200 novas viaturas, o que significa mais de uma viatura por dia. Ele disse também que foram colocadas mais 100 motocicletas à disposição da população e que em 120 dias também foram entregues 2 helicópteros e um hangar, onde foi colocada toda a estrutura de aviação do governo do estado. Na oportunidade, o governador lembrou ainda que entre os 121 veículos que estavam sendo entregues, tinham 94 triciclos que estarão fomentando as atividades do setor primário em 28 municípios do estado, além dos carros do IDAM, viaturas e também munições. No dia de hoje, nós estamos fazendo a entrega de 94 triciclos que vão ajudar no escoamento da produção de pequenos produtores no interior do estado do Amazonas. Nós temos aqui também os carros do escritório do IDAM que serão entregues no dia de hoje, que irão também ajudar na produção. Nós temos aqui as munições para um ano de trabalho para as nossas polícias e as viaturas que nós estamos entregando gradativamente, mais de 200 viaturas nesses 4 meses da nossa atuação. E dessa forma, cada dia nós estamos trabalhando para melhorar as condições de trabalho em todas as secretarias do estado. E dizer que nós estamos atentos e preocupados com tudo aquilo que possa vir ajudar a população do estado do Amazonas com dias melhores. 6h16 em Manaus. Trabalhando com a meta de preencher os claros em todas as comarcas do Tribunal de Justiça do Amazonas até o final deste ano, o presidente Flávio Pascarelli vai empossar 4
dos 5 primeiros classificados do concurso público para juiz de 2015, que ofereceu 23 vagas. O desembargador disse que os novos juízes serão designados imediatamente para comarcas do interior do estado após a posse em sessão plenária nesta terça-feira. Serão empossados Aline Kelly Ribeiro, Danilo Moreira Nascimento, Diego Martinez, Pervenza Cantuário, Maria da Graça Julieta Cardoso de Carvalho e Geildson de Souza Lima. O calendário do mutirão de julgamentos do Juizado Especial Federal Itinerante nos municípios da Calha do Rio Solimões, do interior do Amazonas, foi divulgado pela Justiça Federal. Os processos serão julgados pela equipe da Justiça Federal entre o dia 19 e 29 de setembro. O primeiro município a receber o mutirão é Beruri nos dias 19, 20 e 21 deste mês. Quando já receberá o GF itinerante nos dias 23, 24 e 25. A partir do dia 27 até o dia 29 de setembro é a vez de Quari receber esse mutirão. Durante o GF itinerante serão julgados pedidos contra o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Dentre eles, auxílio-doença e aposentadoria de trabalhador rural, salário maternidade, benefício assistencial para idosos e deficientes, dentre outros. A terceira reunião do Fórum do Setor Elétrico vai acontecer hoje às 9 horas na Assembleia Legislativa no auditório Bete Azizi. O fórum foi criado no dia 28 de junho deste ano e faz parte da iniciativa da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás e Energia da Assembleia, presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos, do PT. A FSE tem o objetivo de debater questões relativas à privatização do setor de energia no Amazonas, a fim de articular, centralizar e potencializar ações necessárias para gerar uma proposta de solução alternativa ao setor, contemplando a prestação de um serviço de qualidade e redução tarifária, principalmente à população municipalista. 6 horas e 18 minutos. Depois de declarar que a eleição suplementar para governador do Amazonas foi uma eleição do Tostão contra o Bilhão, as despesas de campanha de Eduardo Braga do PMDB, segundo a Justiça Eleitoral, foram de 4,8 milhões de reais contra 3,6 milhões da campanha de seu adversário nas urnas, Amazonino Mendes do PDT, eleito para o cargo. No total, a campanha de Braga foi de 1,2 milhão a mais cara que a de seu oponente. Divulgada no início da tarde desta segunda-feira no divulgação do registro de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral, a maior fatia do montante gasto na campanha por Braga foi doada pelo PR de Marcelo Ramos, candidato a vice em sua chapa, no total de 2 milhões de reais. O PMDB, partido que Braga é o presidente estadual, doou 1,6 milhão. Juntas, as duas legendas representam 69,9% do total arrecadado. De doação de pessoas físicas, o então candidato recebeu 1,3 milhão de reais. Principais componentes da matriz econômica, o desenvolvimento agroindustrial e o fomento da cadeia produtiva regional fazem parte do novo plano de trabalho da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Até o final deste mês, a autarquia planeja iniciar a visita aos municípios amazonenses a partir de Altazes para orientar os empresários sobre os benefícios de obter o cadastro e receber incentivos fiscais. A cidade do Rio Preto da Eva, que integra o distrito agropecuário, também deverá receber incentivo com foco no impulso ao manejo da piscicultura e do cultivo de frutas cítricas como laranja e abacaxi. Atenção para esta nota de falecimento. Familiares de Filomena Ferreira da Costa, mais conhecida como Dona Sinoca, comunicam seu falecimento ocorrido ontem. O corpo está sendo velado na funerária Betel, em Manacapuru. E ela tinha 90 anos de idade e será sepultada às 11 horas no cemitério São Francisco Xavier. Polícia. Um bebê de 3 meses de idade teve o braço fraturado após uma mulher colidir contra outros 2 carros na Avenida Rodrigo Otávio, no bairro do Japim. A criança foi hospitalizada e a motorista foi levada para a delegacia após o acidente. Segundo a polícia, a condutora estava embriagada. De acordo com o sargento Adelson Fialho, da 3ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, a polícia foi informada por volta das 17h30 pelo Centro Integrado de Operações de Segurança CIOPS sobre uma mulher que estaria dirigindo na via visivelmente embriagada. O centro informou ainda que ela dirigia em zigue-zague pela rua. Fomos ao local e constatamos uma colisão de 3 carros. Um deles, o da mulher informada. Ela primeiro acertou um carro em que estava um casal. Eles foram tirar satisfação com ela, mas fugiu. Neste momento, ela colidiu com outro carro onde estava um outro casal e o bebê explicou. Motorista desastrada. O sargento comentou ainda que as testemunhas disseram que a criança estava no carrinho de bebê e com a colisão foi arremessada para fora do carro. Na realidade, ela estava na cadeirinha de bebê e não num carrinho dentro do carro, aí não dava. 6 horas e 25 minutos.
Diego Sabino de Araújo, conhecido como Diego Olhão ou Coqueirinho, suspeito de assassinar a tiros o maquiador João Felipe de Oliveira Martins no dia 30 de agosto, foi preso ontem no Careiro da Várzea. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Polícia Civil. A prisão aconteceu menos de 6 horas depois da delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentar Jéssica Alves Alho, apontada como uma das participantes do assassinato, e divulgar a imagem de Diego. Diego foi localizado na comunidade do Parauá, no Careiro da Várzea. De acordo com o delegado Juan Valério, titular da DEHS, Olhão já havia sido preso pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. O suspeito ainda era conhecido por ser um dos traficantes do bairro do Mauazinho. Na manhã de ontem, o delegado da DEHS, Juan Valério, disse que a Jéssica, que havia sido presa no último sábado, contou em depoimento que uma pessoa entrou em contato por telefone para que ela levasse o pistoleiro até o salão da empresária Michele Carratti, filha da vereadora Glória Carratti, o Sempre Bela, na rua Rio Tarauacá, Conjunto Vieira Alves, no bairro Nossa Senhora das Graças. O valor negociado foi de R$500. Aceitei pelo meu filho, não sabia que ele ia matar, pensei que ia assaltar. Quando vi a arma no carro, ele disse que ia matar uma mulher que estava devendo um dinheiro, afirmou. Após o homicídio, Jéssica deixou o salão a pé e conseguiu pegar um táxi no final da rua. De acordo com ela, nenhum valor foi repassado pela participação no crime. Além de não receber os R$500, ainda vai ficar na cadeia. Bem feito. 6 horas e 26 minutos em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. O que aconteceu é que nós tivemos um plantão tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto, com 4 atendimentos. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também não foi diferente, bem tranquila. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, 3 pessoas deram entrada vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida dos Oitis, aquela que dá continuidade à Avenida Buriti, nas proximidades da rotatória do bairro Armando Mendes. Uma van colidiu com HB20, um carro HB20 de cor vermelha. Após bater no carro, o carro capotou várias vezes e foi bater do outro lado da pista, no sentido contrário. 3 pessoas ficaram feridas, graças a Deus ninguém morreu, as pessoas continuam em observação médica após o acidente. Pronto, socorro Platão Araújo. Um homem deu entrada vítima de uma teçadada na costa. O que pode se dizer, Paulo, que ele deu até sorte, que não bateram nele, não deram a teçadada com a lâmina do teçado, e sim apenas uma lapada. Foi uma senhora lapada, ele ficou sem respirar, ficou procurando fôlego, não achava, e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. As informações dão conta de que se trata de briga de cunhado, e um cunhado acabou dando uma teçadada, só a lapada do teçado na costa do outro. Isso aconteceu ontem no bairro Jorge Teixeira. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Secretaria de Segurança nas ruas, ao comando do Dr. Carlos Alberto, várias prisões aconteceram à noite de ontem. Vamos às ocorrências da noite e madrugada. A Polícia Militar, através da 14ª SICOM, localizou o veículo na zona leste da cidade. Foi apresentado também na 14ª SICOM. E mais da Secretaria de Segurança, a Polícia Militar, através da 14ª SICOM, localiza veículo na zona norte da cidade. Foi apresentado no 15º DIP, um Fiat Palio de cor vermelha de placa JWO 9399. Esse carro havia sido roubado e foi localizado na Avenida Margarida, no bairro Nova Cidade. Isso era por volta de 21h15 à noite de ontem. E mais ação da polícia, da Secretaria de Segurança. Motoqueiro estava numa moto Fan 125, só que a moto era roubada. Ele pulou do seu cavalo no cão, mas a moto foi logo recuperada por volta de 23 horas e 20 minutos. Era a noite de ontem. Outras ações da Secretaria de Segurança, Polícia Militar na rua. A Polícia Militar, através da 26ª SICOM, localizou o veículo e deteve o infrator, o ladrão do carro, Larison Manuel Martins de Medeiros. Ele tem
18 anos de idade. Aconteceu na rua Santa Aurélia, no bairro Monte das Oliveiras. Em posse estava também aí com um outro cara que já estava pronto para comprar a moto. Foi uma ação, uma grande ação da Secretaria de Segurança à noite de ontem. A Polícia Militar, através da 30ª SICOM, localizou o veículo na zona leste da cidade. A apresentação foi feita também na 30ª SICOM. Trata-se de um Voyage de placas NOR 3698. O carro estava com restrição de roubo lá e foi recuperado no bairro Jorge Teixeira. E muita gente tem carro roubado, depois a gente noticia, fica ligando para a rádio. Quem quiser procurar seu carro roubado, é lá na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos, em frente ao Aeroclube. Não dou conta de carro roubado de ninguém. Agora, Paulo Guerra, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra tá vazia, mole. Chegava hoje por volta de 4h50 a sede do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, o IML estava às escuras, estava faltando energia. Entretanto, as geladeiras, os frigoríficos de cadáver estavam funcionando através de geradores. Paulo Guerra, nenhuma morte por violência, foram registrados 89 exames de corpo de delito. Nós podemos classificar como uma noite muito tranquila, graças à ação da polícia, da Secretaria de Segurança em toda a cidade. Nenhum homicídio nas últimas 24 horas. Em relação à chuva, mesmo Paulo Guerra com difícil contato com o Corpo de Bombeiro, nós temos algumas ocorrências. Nosso amigo Zé Raimundo, que é proprietário de uma balsa lá no Porto da Ceasa, estava aí girando pela cidade e nos passou algumas informações. Árvore no bairro Tancredo Neves, uma árvore caiu no meio da rua, um tombamento de árvore no bairro Tancredo Neves, destelhamento de prédio no conjunto Viver Melhor, na zona leste da cidade, também na madrugada de hoje, devido ao temporal, na rua Agana, isso no bairro Nova Cidade, destelhamento de casa também, e praticamente toda a zona norte da cidade, falta energia também devido ao temporal da madrugada. E nesse momento a chuva volta a cair com grande intensidade aqui nas proximidades da rotatória do bairro de São José. Muita chuva realmente, Paulo Guerra, volta a ficar forte a chuva nesse momento na área da zona leste da cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. 6h33, muitas ocorrências na cidade relacionadas com a chuva, com o temporal desta madrugada em Manaus, muita chuva com trovoada. E o tempo instável persiste e chove em áreas isoladas neste instante. Loteria. Vamos começar com aqui na concurso 4.478, que acumulou. As dezenas sorteadas foram 08, 13, 23, 67, 80, 08, 13, 23, 67 e 80. A quadra saiu para 83 apostadores, cada um vai receber R$5.358,13. O terno teve 7.076 ganhadores, com premiação individual de R$94,51. 164.083 range número 2, números acertados. Cada um recebe R$2,24. A Loto Fácil no concurso 1558 saiu para um apostador lá de São Joaquim da Barra, em São Paulo. Ele vai receber R$3.196.576,25. 14 acertos, 464 apostas, 2.119,74 para cada uma. 13 acertos, 15.432 apostas ganhadoras, o prêmio R$20. Os números do concurso 1558 da Loto Fácil foram estes: 01, 02, 04, 05, 06, 09, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 e 25. 6h36. Esportes.
Vinícius Eutrópio não é mais o técnico da Chapecoense. A oficialização da saída do comandante aconteceu nesta segunda-feira por meio de comunicado no site oficial. A derrota por 2-1 para o Cruzeiro na quarta seguida foi determinante para a queda do técnico. O Comitê Olímpico Internacional COI anunciou nesta segunda-feira que fará uma doação de $1 bilhão, cerca de 3,85 milhões de reais, para todos os comitês de países afetados pelo furacão Irma, que devastou territórios caribenhos nos últimos dias. A novidade foi divulgada pelo presidente da entidade, Tomás Bach, durante a Assembleia Geral realizada em Lima, no Peru. A CBF divulgou as datas e horários dos jogos das quartas de final da Série C de 2017. As partidas serão realizadas nos 2 próximos fins de semana e definirão os 4 novos integrantes da Série B em 2018. Fortaleza e Tupi abrem as quartas de final no próximo sábado às 16 horas no Castelão, e no mesmo dia o Volta Redonda recebe o Sampaio no Raulino de Oliveira às 19h30. No domingo é a vez do Confiança receber o São Bento no Batistão às 19 horas. E na segunda-feira o Tombense encara o CSA às 20h45. Um jogo isolado ontem no Brasileirão. Atlético Goianiense e Bahia empataram em 1-1. Os jogos de hoje. Às 15h45 pela Liga dos Campeões da UEFA, Chelsea e Karabag, e ainda Juventus e Barcelona. Temos ainda Manchester United e Basel. Às 19h15, Campeonato Brasileiro Série B, jogam Boa e Esporte Clube. Às 21h30, Criciúma e Juventude. Às 21h45, pela Copa Sul-Americana, Cerro Porteño e Atlético Júnior, e ainda Independiente e Atlético Tucumã. Últimas notícias. O Ibovespa, principal índice da Bolsa Paulista, a B3, fechou ontem no maior patamar de sua história, acima dos 74 mil pontos, batendo o recorde anterior de 2008. O Ibovespa avançou 1,7% a 74.319 pontos, diante de uma visão mais otimista em relação à política brasileira e com o cenário externo também mais favorável a ativos de risco, segundo a Reuters. A Polícia do Rio de Janeiro realiza nesse instante uma operação para prender 38 pessoas, das quais 35 são bombeiros suspeitos de receber propina para conceder licenças a estabelecimentos comerciais. Também estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. Até às 7h20 no horário de Brasília, 9 pessoas tinham sido presas e levadas para a cidade da polícia. Em 5 dias de fiscalização nas rodovias federais durante o feriado de 7 de setembro, a Polícia Rodoviária Federal registrou acidentes que resultaram em 1.211 pessoas feridas e 108 mortes. No total foram 1.162 acidentes nas estradas. Os agentes também flagraram 6.000 ultrapassagens irregulares e 3.068 motoristas sem cinto de segurança. As fiscalizações apuraram 977 motoristas dirigindo embriagados. A Operação Zelotes marcou para hoje depoimentos por videoconferência de Fernando Henrique Cardoso, José Eduardo Cardoso e Nelson Jobim. A operação investiga tráfico de influência e corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CAF, e envolvendo o ex-presidente Lula e o filho dele, Luiz Cláudio. Os advogados do ex-presidente Lula recorreram na noite de ontem contra a condenação no caso Triplex. Além de apresentar os argumentos pela inocência de Lula, os advogados pedem que o ex-presidente conceda um depoimento diretamente ao TRF4. O juiz federal Sérgio Moro deu prazo de 15 dias para que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prove a origem do dinheiro que foi bloqueado em nome do petista. A decisão foi tomada ontem. No fim de agosto, os advogados do político pediram ao juiz que liberasse parte da quantia, argumentando que dentro do montante havia recursos que pertenceriam ao espólio da ex-primeira-dama Marisa Letícia. A Polícia Federal conclui o inquérito e diz ver indícios de organização criminosa em investigação sobre o PMDB. Também atribui prática de crimes ao presidente Michel Temer, aos ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha, aos ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Alves e ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O relatório foi remetido para o Supremo Tribunal Federal. O Ministério Público Federal no Distrito Federal apresentou denúncia por corrupção passiva contra o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A denúncia oferecida dentro da Operação Zelotes afirma que Lula editou uma medida provisória para favorecer a empresa do setor automotivo em troca de recebimento de propina. Também foi denunciado por corrupção passiva o então chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. O empresário Joesley Batista e o executivo Ricardo Saldi, do Grupo JF, saíram do Instituto Médico Legal, onde fizeram
exame de corpo de delito e retornaram para a Superintendência da Polícia Federal. Joesley e Saldi chegaram a Brasília por volta das 15h40 e foram levados em seguida para a Superintendência da Polícia Federal, onde cumprirão a prisão temporária até sexta-feira. Eles podem ser transferidos para o complexo penitenciário da Papuda caso a detenção seja convertida para prisão preventiva nos próximos dias. Os dois chegaram ao IML por volta das 17h50 e foram conduzidos pelos policiais federais diretamente para a realização do exame, saindo às 18h15. Joesley Batista disse em depoimento que tem áudios ainda não entregues à PGR. O material está fora do Brasil e uma dessas conversas envolve o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Segundo o dono da JF, a conversa tratava da Lava Jato, mas não tinha nada de errado. Em outro trecho do depoimento, dado na semana passada, antes de ser preso, Joesley diz que entregou uma mala com R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí. Joesley afirmou em depoimento ao Ministério Público Federal que mantinha um contrato fictício de prestação de serviços para manter boa relação com o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O pagamento, segundo Joesley, se dava por meio de escritório de advocacia de Marco Aurélio Carvalho, que emitia mensalmente nota de R$70 mil ou R$80 mil para contratos fictícios. Sem dar detalhes, o empresário afirmou que parte desse dinheiro iria para Cardoso. Tanto o ex-ministro quanto Carvalho, claro, negam. O juiz federal Valisney de Souza, da 10ª Vara Federal em Brasília, decidiu rever sua decisão que homologou o acordo de leniência da JF para fins criminais. A decisão do magistrado foi tomada a partir da possibilidade de anulação do acordo de delação premiada do empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo, que pode ser revisto pela Procuradoria-Geral da República. A chuva que caiu na madrugada de hoje, com ventos e trovoada, tiveram alguns acontecimentos na cidade, provocando até o momento, segundo a Defesa Civil Municipal, 5 ocorrências de destelhamento na rua Iranduba, número 33, no Tancredo Neves, na rua 3, no Jorge Teixeira, quarta etapa, rua Santa Cecília, na Cidade de Deus, rua Jericó, Nossa Senhora de Fátima, uma ocorrência de tombamento de árvore na rua T, número 266, no Monte Sião. 6h47. Cientistas da Universidade de Estocolmo e Uppsala, na Suécia, afirmaram ontem que testes de DNA feitos no esqueleto de um guerreiro viking comprovaram que os restos mortais são de uma mulher e não de um homem, como se pensava. O estudo foi feito numa das sepulturas mais emblemáticas da era viking, na cidade sueca de Birkas, descoberta na década de 1880. O prefeito de Mouscron, cidade belga próxima à França, foi encontrado degolado em um cemitério da cidade, informou a imprensa local. A informação foi confirmada à agência de notícias belga pelo procurador-real de Mons, Christian Henry, que relatou a prisão de um suspeito. O corpo de Alfred Gardene, de 71 anos, foi encontrado no cemitério Lind, situado diante de sua residência. As eleições regionais na Venezuela foram fixadas para o próximo dia 15 de outubro por decisão do Conselho Nacional Eleitoral, anunciou ontem o organismo. As eleições de governadores nos 23 estados do país serão realizadas no domingo 15 de outubro, informou o CNE, destacando que 18,9 milhões de pessoas estão habilitadas a votar. A campanha eleitoral ocorrerá entre 23 de setembro e 12 de outubro. A Suprema Corte dos Estados Unidos manteve nesta segunda-feira a proibição de entrada de refugiados do país decretada pelo presidente Donald Trump. A decisão do Supremo representa um revés para cerca de 24 mil pessoas cuja solicitação foi aprovada no longo processo de pedido de asilo que confiavam em poder viajar aos Estados Unidos. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas impôs por unanimidade novas sanções contra a Coreia do Norte nesta segunda-feira devido ao 6º e mais poderoso teste nuclear do país em 3 de setembro, estabelecendo a proibição das exportações de produtos têxteis do país e limitando as importações de petróleo. Foi a 9ª resolução de sanções aprovada por unanimidade pelo Conselho de 15 membros desde 2006 sobre os programas de mísseis balísticos e nuclear da Coreia do Norte. O Irma, furacão mais poderoso registrado no Atlântico, passou para depressão tropical em seu avanço pelo sudeste dos Estados Unidos, segundo informou o Centro Nacional de Furacões desse país. Mais de 6,5 milhões de pessoas estão sem energia na Flórida após a passagem do Irma. O segundo estado mais afetado é a Geórgia, com 930 mil pessoas, seguido pela Carolina do Sul, com 167 mil. Há também interrupção de energia para 45 mil pessoas no estado do Alabama e 13 na Carolina do Norte, segundo a CNN. Apenas 53% dos jovens brasileiros estavam matriculados no ensino médio em 2015. O índice
é muito inferior ao observado nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, onde a média de matrícula dos estudantes de 15 e 16 anos é de 95%. Os dados divulgados nesta terça-feira são do levantamento Education and Glance 2017 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, que compara no cenário internacional dados do sistema educacional dos 34 países membros da OCDE. Assim como a Rússia, o Brasil não integra a OCDE, mas compõe o relatório. No Brasil, o índice de escolarização piora depois que o jovem completa 18 anos. Nesta idade, menos da metade está na escola. As taxas estão abaixo da maioria dos países da OCDE, onde pelo menos 90% dos jovens de 15 a 17 anos estão no ensino médio. E, em média, 75% dos que têm 18 anos estão no ensino superior. Outro dado que reflete o problema do ensino brasileiro é o tempo de conclusão. Só metade dos alunos brasileiros completa esta modalidade de ensino dentro do período ideal de 3 anos. O estudo aponta que em 68% dos países da OCDE, este período de conclusão é mais rápido. O estudo mostra ainda que aos 17 anos, 92% dos indivíduos estavam matriculados no ensino médio em toda a OCDE, atingindo 100% na Irlanda, na Eslovênia e no Reino Unido. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Polícia Federal vê indício de crime de Temer, ministros e PMDB na Câmara. Folha de São Paulo. Gilmar Mendes diz estar convicto de que foi gravado por Joesley. O Estado de São Paulo. Justiça suspende a homologação de leniência da JF na área penal. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Última ação de Rodrigo Janot na PGR deve ser denúncia contra Temer. Valor econômico. Marcelo Miller favoreceu o JF enquanto era procurador, diz Rodrigo Janot. Estado de Minas. Ministério Público Federal do Distrito Federal denuncia Lula e mais 6 pessoas por corrupção na Operação Zelotes. No Recife, o Jornal do Comércio. Janot pede arquivamento de inquérito contra Renan, Jucá e Sarney. Fortaleza, Diário do Nordeste. Preso um dos suspeitos de matar sargento em Fortaleza. 0 hora, Porto Alegre. Preso em Brasília, Joesley terá banho frio e cama de concreto em cela de 9 metros quadrados. O Brasil Econômico. Receita Federal notificará PMS com débitos previdenciários. As eleições locais que chegam à nossa redação. Jornal do Comércio. Soframa prospecta projetos do interior. A crítica. Maquiador Felipe Martins, assassinos na cadeia. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens de José Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. (96,9) Difusora FM.